Que foi, rapaz? What? É, pode ser. Mas os estudos mostram que você tem o melhor horário para você tomar fonte proteica para reposição biossíntese é uma janela de 6 horas após a atividade física. Tá? Porque logo que você faz atividade física, você cessa a atividade física, você tem uma indução crescente de síntese proteica e uma queda no catabolismo, na degradação proteica. Um cai, o outro sobe. E aí você tem uma janela de 6 horas. Quem é jovem da tua idade, uma janela de 6 a 12 horas. Quem é da minha idade, 2 horas. Então quem é coroa, acabou o exercício, tem que tomar o suquinho de whey. Acabou o exercício, tem que tomar. 2 horas. 2 horas. Quando eu fazia natação, quando eu não saía da natação, aí tomava lá água, Coca-Cola, né? Coca-Cola Coca-Cola, porque Coca-Cola tem açúcar, tem fosfato, tem sais, repor tudo aquilo. Eu saio na piscina morrendo de sede. Eu tomo aquilo, comia lá o meu hambúrguerzinho, meu negocinho para repor lá o carboidrato, não sei o quê. Chegava, passava o dia me sentindo miserável, dor de cabeça, com uma fome insuportável. Queria comer tudo. Conclusão, eu sempre ficava com aquela barriguinha que não queria sumir. Aí, comecei a levar para a piscina 2 ovos, uma banana com potássio e o whey. Pronto. Nunca mais tive problema. Saía da piscina, blê, 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 whey para dentro, whey com leite. Não é whey com água não, com leite. Whey para dentro, a banana, os ovos, pronto. Não sentia mais fome, não me sentia mais miserável, mais nada. Por que eu me sentia miserável? Fui descobrir na escola técnica que acontecia. Quando eu fazia treino de natação, eu fiz um treino de natação, almocei na escola técnica, né? Depois, 2 horas depois, tirei meu sangue para fazer uma aula de bioquímica. Os alunos foram medir meu sangue, glicose no meu sangue. Eles usaram uma técnica não muito sensível. Quando eles mediram a glicose no meu sangue, deu indetectável pela técnica. Ou seja, minha quantidade de sangue descia rapidamente. E nem proteína, nem aminoácidos eles conseguiram detectar. Ou seja, o corpo fazia assim com os nutrientes. No que entrava, por isso mesmo que se diz, quando você faz uma atividade física, você tem uma janela de 2 horas para botar o pé na jaca. Essas 2 horas, uma atividade física intensa, você degrada tanto o glicogênio, as reservas de glicogênio vão tão para baixo, que todo carboidrato que você ingerir, as fibras musculares, o fígado vão pegar aquilo tudo para fazer glicogênio e gastar também como fonte de energia para fazer biossíntese proteica. São as 2 horas que você tem para não engordar. Depois daquelas 2 horas, se você comer, aí começa a sobrar e você vai formar triglicerídeos. Entendeu? Agora que ele falou de tomar de noite, é bom. É bom você ter a sua dieta noturna ser mais rica em proteína. Que é quando você está descansando, você tem liberação de serotonina e aumenta a biossíntese proteica. Principalmente proteínas com alto teor de triptofano. Então, de dia, sua proteína tem que ser rica em ramificados. De noite, sua fonte proteica tem que ser rica em triptofano. Ou seja, de noite você vai comer grão de bico. Grão de bico tem muito triptofano. Vamos lá, então as proteínas. As proteínas, então, constituem a maior massa seca das células. E elas são sintetizadas sempre a partir da expressão gênica, né? DNA traduz lá no RNA mensageiro, tem informação genética, e é traduzido então em proteínas no RNA ribossômico. Então, são as principais funções das proteínas. Elas são catalisadores, que são as enzimas. Elas são transportadoras, elas transportam íons, moléculas, por exemplo, a hemoglobina transporta oxigênio. Elas são proteínas motoras, então são as proteínas contráteis, proteínas motoras responsáveis pela movimentação celular.
Então, os micro-organismos, por exemplo, paramécio, eles se alimentam e se movem através dos cílios e dos flagelos. Né? Ficam lá, alguns bichinhos ficam lá mexendo os cílios, aí formam um vórtex. Aí a outra célula distraída é levada para dentro do probóscito, que é a boca da célula, e ela fagocita a outra célula. Né? Vocês viram lá no microcosmos? Chegaram a ver? Então, estruturais. Nós temos então o colágeno, que é a principal proteína estrutural nossa, mamífero. Queratina, que também é a segunda. E a fibroína. Colágeno. Toda vez que vocês vão lá, pega aquele grupamento muscular lá, pernil lá. Aí você vê aquela capa branca. A pessoa acha que aquilo é gordura. Aquilo é colágeno. Quando você faz uma carne assada e fica aquela coisinha molinha em volta da carne, aquela coisinha molinha, é colágeno hidrolisado, não é gordura. Queratina. Queratina está presente nas unhas, nos chifres, né? Então, chifre do boi, os cornos, chifre do rinoceronte, na nossa unha, no nosso cabelo. Fibroína. Fibroína é a proteína da seda. A seda é fabricada pelos insetos e pelos aracnídeos. Não sei se vocês repararam, umas lagartinhas verdes que fica descendo assim na árvore, uma teia. Tá vendo? Então, aquilo é fibroína. Aquelas aranhas que tem por aqui, aquelas teias grossonas, fibroína. Imunológico, são as imunoglobulinas, IgG, IgM, IgE, IG. IG vem de imunoglobulina. E as proteínas reguladoras, que são hormônios e fatores de transcrição. São substâncias que vão controlar outras, ou vão controlar a transcrição genética. Vamos fechar aqui, né? Então, fatores de transcrição são substâncias, no caso proteínas, podendo ser proteínas, que vão ativar ou vão silenciar um gene ou um determinado grupo de genes. Quanto ao grupamento ligado a ela, algumas proteínas, para ter atividade, ela tem que ter um grupo não proteico, ou seja, não constituído de aminoácidos para ela funcionar. Por exemplo, a hemoglobina e a mioglobina, ela tem um grupo chamado M. Então, esse grupamento, dependendo do grupamento, quando ela tem esse grupamento para funcionar, ela é chamada de proteína conjugada. Quando ela não precisa, é uma proteína simples. As conjugadas, elas têm um componente não proteico. O componente não proteico, quando é ligado covalentemente, é chamado de grupo prostético. Está ligado covalentemente à proteína, é prostético. Não está ligado covalentemente à proteína, é cofator. Ou às vezes, quando é uma molécula mais complexa, é coenzima. Tá? Então, se for um lipídio, ela é uma lipoproteína. Se for um glicídio, é uma glicoproteína. Se for um fosfato, é uma fosfoproteína. Se for o grupo M, é uma hemoproteína. Se for uma flavina, é uma flavo. Se for íons metálicos, é uma metaloproteína. Existe uma proteína, fosfoproteína, importante na nossa alimentação. É rica, é fonte de cálcio e fosfato. Quem é? Proteína na nossa alimentação, fonte de cálcio e fosfato. Presente no leite. Caseína. A caseína. A proteína mais abundante do leite é a caseína. Tá? Por isso que leite é fonte de cálcio e fósforo, porque a caseína tem cálcio e fósforo ligado nela. As proteínas também podem ser globulares e fibrosas. As proteínas fibrosas são aquelas proteínas que vão constituir estruturas, ok? E as globulares são aquelas que terão função
de transporte, catalítica, imunológica, porque elas precisam permear, estar dissolvido no ambiente aquoso. Né? Já as fibrosas vão construir fibras, vão construir estruturas, e elas são insolúveis. Ela não pode ficar solúvel. Ou pelo menos, quando a fibra é pequena, ela, digamos assim, ela fica uma forma de dispersão coloidal, mas majoritariamente insolúvel. Então, por exemplo, cabelo. Cabelo é um punhado de proteína, queratina, entre outras. E ela é insolúvel, né? Ninguém toma banho, a proteína, cabelo dissolve-se pela água. E vai embora no ralo, né? Não vai. Cabelo, na verdade, é muito resistente, né? A gente morre, decompõe o corpo todo, fica lá o crânio e o cabelo. Cabelo é muito difícil de decompor. E aqui as globulares, então. Bem, para chegar à proteína, primeiro temos que formar o peptídeo. Para isso, então, temos a ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? A ligação peptídica é quando você tem um grupo carboxílico de um aminoácido ligando-se com um grupo amino de outro aminoácido, formando, então, essa ligação peptídica. Lembra? Uma carboxila ligada a um nitrogênio, NH, é um grupamento amida. É uma amida. Quando, então, se temos agora um peptídeo com 2 aminoácidos dipeptídeos, um peptídeo, agora entra um terceiro aminoácido, um tripeptídeo. Bem, olha só. Quando, então, escrevemos um peptídeo ou um polipeptídeo, nós sempre escrevemos da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, sempre. E o aminoácido à esquerda é sempre o aminoácido com grupo amino livre. E o aminoácido à esquerda o amino livre e à direita o grupo carboxílico livre. Então, se eu colocar aqui assim, ó, lisina, arginina, glutâmico e leucina. Esse aqui tem o grupo amino livre, esse aqui tem o grupo carboxílico livre. E os demais estão fazendo o quê? Ligação peptídica. Muito bem. Os demais estão formando ligação peptídica. A ligação peptídica, repara só, tem o grupo aqui, a carbonila, o C-O. O oxigênio, lembram que ele tem 2 pares de elétrons não ligantes aqui, enquanto que o nitrogênio tem um par de elétrons não ligante aqui. Bem, o que pode acontecer? Pode acontecer é que essa dupla daqui, ela pode vir para cá. Aqui, ó. Quando isso acontece, o oxigênio então fica negativo e o nitrogênio positivo. Então, a ligação dupla ela fica nesses 2 estados, que é um estado ressonante. Quer dizer, essa ligação entre o grupo carbono e nitrogênio tem caráter de ligação dupla. O que foi, gente? Quieto aí, vamos ficar quieto aí, não terminou não, calma lá. Ligação dupla pode rodar? Sim ou não? Ligação simples, os átomos podem rodar livremente. E a ligação dupla? Ela pode torcer, mas eles podem rodar? Não. Então, o que acontece é que essa ligação entre esse carbono e nitrogênio, ela, no máximo, ela pode fazer uma torçãozinha, mas eles não podem girar. Esse carbono tem uma ligação dupla, não tem? Ligação dupla, hibridização sp2 e sp2, as ligações, elas ficam no plano. Elas não ficam tridimensionalmente dispostas, elas ficam no plano. Então, quer dizer o seguinte, que essa ligação aqui, ela está disposta num plano. Por exemplo, plano do quadro. E ela é rígida. Não há como esse carbono, isso aqui,
se movimentar em relação a isso aqui. Ou seja, eles não têm como fazer esse movimento. No máximo, estão assim e ficam fazendo isso. Mas não rodam, nem assim não fazem isso. Ora, se eles não podem rodar e no máximo que eles fazem isso, vamos olhar aqui. A cadeia carbônica vem aqui, passa por aqui, passa aqui e consegue ali, ó. Um oxigênio está desse lado, o hidrogênio está desse lado. Essa é configuração cis ou trans? Trans. Então a ligação dupla, ela é planar, ela é rígida e trans. Com exceção da ligação com prolina. Prolina ela faz cis. Porque a prolina ela é um aminoácido cíclico. Ela não é um aminoácido linear. O grupamento dela, o nitrogênio dela, está formando um arco. Então, como ela é cíclica, ela forma a ligação cis. E por que ela prefere formar trans e não cis? Porque na trans, os grupamentos, repara, eles estão muito mais distantes. Então, eles interferem menos entre si. É o que a gente chama, tem menor impedimento estérico, ou seja, eles têm mais liberdade de movimento. Já na cis, eles estão muito próximos e acabam se repelindo. Então, majoritariamente, cis. E aqui, então, temos duas ligações. Aqui temos um peptídeo, temos duas ligações peptídicas. Está aqui, grupo carboxílico aqui, grupo amino, então aqui está a ligação peptídica, o carbono alfa, o grupo R, o hidrogênio, o carbono alfa agora ligado ao outro grupo carboxílico, e aqui o grupo amino do outro aminoácido, então a outra ligação peptídica. Então temos aqui um aminoácido, aqui um pedaço de um aminoácido, ligação peptídica, aqui um outro aminoácido, a ligação peptídica e um pedaço do outro aminoácido. Então, repara só, onde é que tem movimento de ligações livres aqui? É em torno do carbono alfa. Então, em torno do carbono alfa é o único local que tem giro livre. Quer dizer, então, olha só, eu tenho uma estrutura em que eu tenho pontos definidos onde não pode haver giro livre. Eu tenho uma restrição da movimentação da cadeia. Lá adiante eu vou falar mais disso. Outra ligação que nós temos é uma ligação já entre duas cisteínas. Elas ligam entre si, formando uma ligação covalente, a gente chama de cistina, só que não é uma ligação peptídica, uma ligação entre os grupos laterais. Não é entre o grupo carboxílico e o grupo amino. Essa ligação é importante, são as chamadas pontes de enxofre, que elas, no caso de uma estrutura proteica, elas definem, elas estabilizam a estrutura terciária da proteína. Elas estabilizam a estrutura final, a forma final de uma proteína. Tá? E aqui, mostrando aqui, então, um peptídeo com as suas várias ligações. E repare, então, que ele somente pode girar aqui, 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 ali, aqui, ali. Então, vamos aqui. Vamos fazer uma analogia. Pega um barbante. O barbante você pode dobrá-lo, mexer nele, fazer qualquer forma dele. Isso seria, então, o quê? Seria analogia em que, se não houvesse nenhum impedimento nas ligações peptídicas, se elas pudessem girar completamente. Você pega o barbante e embola o barbante de qualquer maneira. Agora vamos fazer o seguinte. Pega o barbante e em pontos você coloca um grampinho nele, um pedacinho de arame nele, de pontos em pontos, e deixa só um espaçozinho de barbante livre. Conseguiram imaginar? Tá? Você pega aqui, bota um bastãozinho aqui de vidro, o barbante aqui, outro bastãozinho de vidro, barbante aqui, outro bastãozinho de vidro, e assim vai. O que acontece? Você só poderá dobrar aqui.
Você só poderá fazer isso. Por exemplo, você não tem como dobrar no meio, porque ali no bastão, porque ele é duro, ele é rígido. É a mesma coisa, então. Na cadeia polipeptídica, ela só poderá dobrar-se onde tem a carbono alfa. Agora, vamos pegar a cada ponto desse, vamos botar uma bolinha. Uma bolinha grande, um bolotão aqui, bolinhazinha pequena, outro bolotão aqui. O que vai acontecer? Aquelas bolinhas ali que eu estou colocando são esses grupos R's de cada aminoácido. Eles, se aproximarem, eles vão colidir um com o outro. Eles não querem ficar muito próximos um com o outro. O que acontece então é que, se eu tenho uma vizinhança, já ia querer jogar o cursor lá no negócio. Se eu tenho, por exemplo, esses são dois bolotões. Eles não conseguem se aproximar muito. Agora, se eu tiver uma região aqui, pequenininho, um bastão, outro pequenininho, o que acontece? Nessa região, eles conseguem se aproximar mais, porque eles são pequenos, volume pequeno. O que isso traduz com a proteína? É que a sequência de aminoácidos vai acabar definindo quais formas aquela cadeia carbônica pode ter. Então, a sequência de aminoácidos vai acabar definindo quais são as estruturas superiores que aquela cadeia pode ter. Então, na informação genética está imbuído a sequência de aminoácidos, e a sequência de aminoácidos acaba implicando quais são as formas geométricas que aquela cadeia carbônica pode ter. E essas formas geométricas vão definir quais interações, que aminoácido vai interagir com qual, de maneira que vai definir a estrutura final da proteína. Tá? Calma aí. Então, a proteína ela é definida em 4 níveis organizacionais. Tá? O primeiro nível, presta atenção, hein? Primeiro nível primário. O nível primário é a identidade da proteína, é a sequência de aminoácidos. A ordem de ligação dos aminoácidos. E tem aquelas pontes de enxofre que eu mostrei antes? Onde estão essas pontes de enxofre? Então, me mostra a ordem de aminoácidos e as pontes de enxofre. Segundo nível organizacional é a estrutura geométrica que a cadeia carbônica faz. É a estrutura secundária. A estrutura secundária, então, é a organização espacial geometricamente definida da estrutura primária. Estrutura terciária é uma forma geométrica definida pela interação das estruturas secundárias. Então, a primária organiza-se geometricamente, formando a secundária. As secundárias interagem entre si de maneira específica, formando a estrutura final, quase, digamos assim, final para muitas delas, que é a estrutura terciária, que é a forma final da proteína. A estrutura terciária, então, é a forma final e é a definidora, ela vai definir a função da proteína. É a estrutura terciária. Tá? Se a estrutura terciária for, então, desmantelada, a proteína perde a função. Então, a proteína, ela, na sua estrutura terciária, ela está na sua forma nativa. Quando ela perde essa estrutura terciária, nós falamos que ela está desnaturada, ela perdeu a função. Outras proteínas mais complexas, para ter sua função plena, elas precisam de mais de uma estrutura terciária associada, por ligação
não covalente. A terciária, organizada por ligações não covalentes e covalentes. A terciária. Já a quaternária são estruturas terciárias, duas ou mais unidades terciárias que interagem entre si de forma não covalente, ou seja, pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações iônicas, de maneira que ela exerce uma função quando essas unidades estão plenamente ligadas. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina, para funcionar corretamente, ela precisa de 4 unidades terciárias. Então, na proteína de estrutura quaternária. O grau organizacional máximo dela é o quaternário. Se eu desmantelar a estrutura quaternária, ela deixa de funcionar, portanto, ela está desnaturada. A forma nativa dela é na forma quaternária. Tá? Então, algumas proteínas, a sua forma final é a forma terciária, muitas outras, a forma final é a quaternária, porque ela precisa de mais unidade para funcionar. Tá? Então, nós terminaremos aqui e que vem, então, falaremos estrutura por estrutura. Olha, gente, eu preciso dar uma adiantada. Eu estou atrasado uma aula, tá? Preciso dar uma adiantada para a prova. Eu atrasei uma aula, porque eu fiquei conversando muito negócio de pH e eu acabei me atrasando. Tem que dar uma corridinha, tá? Tchau, gente.